Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao quarto domingo do Advento. Isso quer dizer que nós até agora estamos dando os passos necessários para o Natal do Senhor. E a gente precisa compreender que o Natal é o nascimento de Jesus em nossa vida. Aqui cabe, mas isso vocês já estão, alguns como eu, carecas de saber, que o sentido do Natal não tem nada a ver com o Papai Noel. Porque aquilo que o mundo ele deseja e propaga, na verdade, é tão somente fazer com que as pessoas consumam mais e mais. E essa história de bom velhinho que vem e traz presentes é uma forma ludibriosa de meter a mão no seu bolso sem você perceber. Só no final do mês a fatura chega e você ainda fica com raiva da fatura, perguntando como é que ela pode vir tão alta. Ora mais, o culpado está diante da própria fatura. Aquele que causou esse grande embaraço está com a fatura nas mãos. Somos cada um de nós, quando não somos capazes de perceber e simplesmente consumimos e consumimos. O sentido do Natal é o menino Deus que nos é dado. Ele é o presente maior que Deus nos deu. Se a gente pensar bem, no Natal, Deus é que nos dá o presente. E nos dá aquilo que ele tem de mais valioso, o seu Filho único. Não poupou o seu Filho único, porque Deus quer, como Santo Irineu vai dizer, a alegria de Deus é ver a redenção do homem. E a redenção do homem acontece quando nós formos capazes de recuperar aquilo que nós perdemos no paraíso. Por isso que for mais importante do que dizer sim ou não, é saber a quem nós damos o nosso sim e o nosso não. Porque Adão e Eva também deram um sim. É claro que, consequentemente, o sim que eles deram ao ouvir a serpente, o inimigo, foi um não para Deus. Ali, o não seria mais importante do que o sim. A nossa vida, ela vai ser sempre esse mister, essa mistura de sim e não que nós vamos dando a todo instante da nossa vida. O grande detalhe é saber que cada sim e não traz suas consequências. Cada escolha que nós fazemos, e por Deus nos amar, e em Deus não existe arrependimento, em Deus existe amor que se renova, esperança que nutre a fé,
E todas essas virtudes nós conseguimos enxergar de modo palpável em Jesus. Como nós podemos tocar Deus? Conhecendo Jesus. E conhecendo o Filho, conhecereis o Pai. E aquele no qual agem o Pai e o Filho, o próprio Espírito Santo. A grandeza de nossa vida, que é chamada vida teologal, consiste em quê? Em viver a experiência em Deus deste modo, deixar ser alcançado por Deus, porque Deus se faz encontro conosco. Não é apenas um jingle ou um refrão que a gente vai repetindo tantas vezes. É necessário um encontro com Deus para que nós o conheçamos verdadeiramente. E este encontro, de modo histórico na vida de nossa salvação, acontece com a encarnação do Verbo. O Verbo, ao se encarnar, Deus faz encontro conosco. Por isso que ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Não é só Deus que está ao nosso lado, não é apenas Deus que caminha conosco, é Deus em seu Filho amado que se deixa ser alcançado por nós. Isso é tão profundo que na tradição judaica eles não conseguiram ainda compreender a dimensão do mistério da encarnação, ao ponto de que ninguém pode ver a Deus. E esse é o questionamento quando Jesus apresenta-se como Filho de Deus. E é enxergando o menino pequeno, o menino Deus, na manjedoura. Essa é a beleza do Natal. Que não há, nesse sentido, beleza alguma externa. Essa é a beleza que salvará o mundo, como dirá Dostoiévski. A beleza salvará o mundo, não a beleza externa, porque esta tem prazo de validade. Todos nós, meus irmãos, a exterioridade em nós, mais cedo ou mais tarde, é ladeira abaixo. Não tem como. A lei da gravidade funciona perfeitamente. Tudo cairá. E se não cair, preparai-vos. Que cairá, murchará, criará pé de galinha e assim por diante. Um terreiro inteiro. Mas, como São Paulo, hoje numa missa de manhã eu dizia, qual é a distinção fundamental entre o ser humano e os animais? Nós aprendemos uma mentira que foi propagada e para muita gente continua sendo propagada. Eu mesmo, quando ao ser perguntado ainda, menino velho pequeno, lá no grupo escolar, a tia perguntava, o que é que nos distingue dos animais? E eu dizia, tia, é a razão. Um grande engano. Não é a razão o aspecto distintivo entre nós e os animais. Até porque a ciência já tem mostrado que nos animais existem aspectos cognitivos de razão enquanto conhecimento. E nos tempos atuais eu vou dizer, em muitos animais existe mais razão do que em muita gente. Basta ver a animosidade no trânsito. Veja como as pessoas se revelam no trânsito. Eu, quando estou dirigindo, prestando atenção, claro, mas eu fico dizendo, vamos ver a grande selva que é os animais que estão aí nas direções. O xingamento,
a falta de paciência, um sinal fechado e a pessoa atrás já está buzinando e tem 10 carros na sua frente. Eu não entendo, talvez seja um teste novo de buzina, pode ser. Racionalidade nenhuma existe para justificar tal ato. É simplesmente mais um animal habilitado. Mas o que é então que nos distingue dos animais? Eu dou um texto para quem acertar. São Tomás de Aquino foi que nos deu essa resposta. O maior teólogo de todos os tempos, sem ser explicado não, claro, mas Santo Tomás é Santo Tomás. Ninguém vai arriscar, né? Meus irmãos, o que nos distingue dos animais é a espiritualidade, é a capacidade que existe no ser humano de transcender-se. Se não for a espiritualidade, que São Paulo chamará isso como herança da filosofia grega, o homem virtuoso, a virtude é o que nos distingue dos animais, essa capacidade que nós temos de ir além de nós mesmos, porque, fundamentado na teologia paulina, Paulo vai dizer que enquanto o homem exterior definha, o homem espiritual cresce, e crescer segundo a estatura de Cristo, para chegar à estatura de Cristo. E para se chegar à estatura de Cristo, é necessário ouvir o que nós escutamos na carta aos Filipenses, capítulo 2. Tem em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. A nobreza de sentimentos, que não é apenas uma coisa piegas, que não é apenas mimimi, é ter a capacidade de conhecer Jesus e saber que em Jesus existe a plenitude do amor, da mansidão, da seriedade, das virtudes, de todas as virtudes. E é olhando para o Cristo que nós somos capazes de viver essa espiritualidade. É por isso que nos tempos atuais nós vivemos aquilo que muitos intelectuais chamam um tempo de barbaridade. Nós vivemos tempos barbários, podem ver. Tanto avanço de tecnologia, aí é para cima e para baixo a inteligência artificial, e o homem cada vez mais animal. Porque, como fruto daquilo que Descartes nos ofereceu, o pai do racionalismo, ofereceu a razão, o res cogito, né? A razão como fundamento de tudo, o homem é o centro de tudo. Só que apresentando isso, o que é que Descartes fez? Fez uma coisa muito, abandonou o homem à sua própria razão. E depois da razão, o que é que fica? Fica nada, que é só o ser humano mesmo. Nós precisamos, por isso que muitos decretaram a morte da metafísica, são muito difíceis, mas aprende só o Bilbim, viu? Leva para cá o Bilbim. Você levando o Bilbim já compreendeu tudo. Não se pode matar a metafísica. E o que quer dizer isso? É nossa capacidade na transcendência. Se isso for eliminado da nossa vida, nós estaremos entregues à nossa própria banalidade. Por isso que a vida humana não vale nada nos dias atuais, porque nós não somos capazes de viver essa transcendência, de enxergar no outro a presença de Deus, o sinal de Deus, e vamos, na verdade, reduzindo toda a nossa vivência de servindo a Jesus a chavões.
fralda, não existiu beber o bicho do menino, não teve nada disso. O Evangelho narra apenas que, ao visitarem o recém-nascido, encontraram-no envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Ai, Padre, manjedoura, que coisa linda! Um coxo de colocar comida para os animais. Então a gente acaba logo com esse romantismo teológico que tem mania de tentar romantizar as coisas para fazer a gente viver nas nuvens e esquecer o quanto Deus, isso sim, Deus é radical, pode ter certeza. Essa é a radicalidade de Deus, não a radicalidade de certas ideologias que dão, tudo besteira, tudo besteira. A radicalidade de Deus é isto, é mostrar a simplicidade, tirando tudo que é adereço, tirando tudo que é imagem. A noite de Natal, ela quer nos ensinar justamente isso. Ela quer nos ensinar que nossa vida, ela precisa ser mais simples, ela precisa ser mais próxima do que é real, ela precisa fugir da aparência. E gente, com todo respeito, e também sem desanimar ninguém, viu? Quem está aí pensando em casar, continue pensando, seja feliz. Se for pedir conselho a mim, tudo bem, não peça não, porque pode não gostar, mas é assim. Não tem coisa mais artificial do que os casamentos de hoje em dia. Os casamentos de antigamente, você pegava, morava no sítio, encontrava uma boininha, tinha 2 galinhas no chiqueiro, um pé de mangueira, um juazeiro, dependendo se a seca fosse grande, era ali debaixo que era o casamento. Uns 3 tamboreiros para começar dentro de casa, uma panela de barro que às vezes a própria mãe, que era louceira, fazia, mas hoje nada. Hoje a besteira começa 1 ou 2 anos antes. Queria escolher um padre para fazer o casamento. A besteira já começa aí, achando que o casamento vai dar certo porque você pega um padre famoso, que é da Bíblia, que é não sei o quê, que faz gracinha na hora do casamento, e não sei mais o quê, besteira isso. Vamos planejar, aí começa a planejar um monte de coisa, começa a se endividar, as raivas começam antes de pagar as coisas. Mais simplicidade, minha gente. E o dia do casamento, esse é que é a ilusão dele, né, gente? Um dia de fome, isso que é o dia da noiva, eu chamo dia de fome. Bota a noiva para puxar os cabelos de manhã cedo. O povo não gosta nada. Tem gente aí que fica torcendo a cara. Esse padre fala dele. Enquanto o senhor tiver língua e voz, eu falo. Quero nem saber. E depois que eu morrer, vai ser igual Santo Antônio. A língua vai ficar viva para ser pregada. A língua de Santo Antônio ainda está até hoje conservada. Aí ela começa o dia, se preparar, estica cabelo, traz uma sobrancelha postiça do tamanho do pau. Não, bota aqui. Eu faço questão de fazer logo chorar. Se me chamar para o casamento, eu boto é para chorar logo, porque eu quero que bota logo a maquiagem. Aí depois eu não faço a gente chorar não, aí eu faço dele. Vamos ver se essa maquiagem é boa dele. Passou o dia todo experimentando, tacando pó na cara, não sei mais o que, esticando sobrancelha, não sei mais o que. A pessoa se estica que ela não pode nem esticar o pescoço.
Eu saía da missa preso. Aí eu não posso falar tudo que eu penso, né? Mas você já sabe, imagina o que é que eu penso, né? Porque a gente vai criando uma geração fraca, cheia de vontade, sem simplicidade, que vai escolhendo. Aí mais tarde o que é que vai se tornar? A criança que foi cheia de vontade vai se tornar um adulto cheio de vontade. Insuportável. Criança você ainda engole, mas um adulto cheio de vontade, minha gente, eu vou te contar. E é assim hoje em dia, viu? Por quê? Porque não passaram pela falta. A falta faz a gente entender que a vontade de Deus não é fácil de ser cumprida. Eu vou finalizar dizendo uma coisa para vocês. Saiba, a segunda leitura falou justamente isso. O Senhor não quer sacrifícios nem holocaustos, não. Jesus compreendeu que a grande oferta de sua vida é fazer a vontade do Pai. Agora eu já deixo bem claro para vocês: fazer a vontade de Deus não é prazerosa. Não é coisa prazerosa. Prazeroso é fazer a nossa vontade, é ir para onde a gente quer, é estar com quem a gente gosta. Isso sim é prazeroso. Fazer a vontade de Deus é você abraçar a cruz, é você saber como Jesus. Imagine só o que é cumprir a vontade de Deus para Jesus: receber incompreensão, cusparadas, bofetadas, prego nas mãos, lança no peito, coroa de espinhos. Isso é fazer a vontade de Deus. E é claro que a gente não pode dizer que isso é prazeroso, não. Isso é sacrifício. E só se sacrifica quem ama. Porque é que quando aparece o sacrifício na vida de muita gente, as pessoas também desaparecem. Porque as pessoas, na sua grande maioria, não estão prontas para o sacrifício. Não estão prontas para amar. Entrou o sofrimento, o amor sai pela janela, se não for pela porta. Mas esse é o caminho, não só para o Calvário, é o caminho para Belém. Porque nós vamos encontrar, se vocês bem pensarem, Orígenes faz uma analogia entre a manjedoura e a cruz. A madeira que acolheu Jesus no seu nascimento é a madeira na qual ele foi crucificado e ressuscita para a vida eterna. O início de sua vida é reconhecido através da presença da madeira da manjedoura. O final de sua vida é reconhecido pela cruz que é redentora. E por que estes sinais da madeira, da cruz, da manjedoura? Porque na árvore do paraíso, que era para a nossa salvação, foi por onde entrou também a nossa perdição. Então, mesmo a via de santificação precisa percorrer o mesmo caminho onde nós nos perdemos. Por isso que é tão difícil a pessoa recomeçar a sua vida. Porque para você se encontrar, você precisa encontrar-se onde você está perdido. E da perdição em que você se encontra, você encontrará o caminho para a salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus.